Então, 3, 2, 1, go! Bem-vindo aqui ao CamonCast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. E no episódio de hoje vai ser um episódio especial, extraordinário. E eu convidei aí a Cacau Show e o Roger para a gente falar sobre o que está acontecendo no mundo, que começou nos Estados Unidos, que foi o evento lá da morte do George Floyd. E foi morto lá por um policial americano em decorrência do que aconteceu lá com o policial americano, né? E aí eu convidei a Cacau e o Rod para estarem aqui nesse podcast, porque eles estão morando lá nos Estados Unidos, são coaches de CrossFit, e eu queria tentar trazer o contexto, né, desse movimento global para dentro do CrossFit. Eu acho que cada frente está trazendo, cada instituição, empresa está trazendo a questão do preconceito para dentro do seu ambiente e cada um está falando dentro da sua área. Então, como eu tenho um box de CrossFit no Brasil, a Cacau é coach de CrossFit, já foi coach de CrossFit aqui no Brasil também, a gente vai falar sobre esse ambiente em que a gente vive, né? Então, outras instituições estão falando sobre sobre isso dentro do contexto deles, então acho que cabe a gente falar sobre essa parte aí. Então, Cacau e Roger, obrigado aí por terem aceitado de supetão. Aí eu falei, bora gravar agora? Ela, bora, me dá só 20 minutos aqui para beber uma água e tal. Então, se vocês quiserem, fala um pouquinho aí o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, né? Fala aí como é que vocês estão vendo aí que está acontecendo aí. Então, na verdade, hoje eu acho que nós estamos, talvez no 10º dia depois do acontecimento, né? Que não foi na semana passada, foi na retrasada, infelizmente, do George Floyd, que morreu por conta da ação policial. Os Estados Unidos inteiro está se mobilizando com isso, porque é um assunto que pode parecer para muitos que não existe, porque de repente no seu dia a dia você não tem contato, mas que na verdade existe de uma maneira ampla, né? Que é a questão do racismo. Então, aqui nos Estados Unidos, a coisa está muito latente. Inclusive, na última semana, nós tivemos mudança de nomes de rua. Uma das principais vias de Washington, que passa na porta da Casa Branca, virou Black Lives Matter Plaza. Caramba, sério? A Lafayette Plaza, né? É a praça onde as pessoas se posicionam de frente para a Casa Branca. E a prefeita Bowser, ela é preta e é uma mulher de 57 anos ou 47 anos, alguma coisa assim. E ela está se posicionando fortemente, né? Porque principalmente devido ao posicionamento do Trump de enfrentamento, né, que a gente vê aqui sendo muito criticado, porque ele busca sempre dividir ao invés de buscar conciliação, e a Bowser está se posicionando. Então, ontem, acho que foi na madrugada de sexta para sábado, foi pintado no primeiro quarteirão da 16ª, que é a rua que corta na frente da Casa Branca. Eles pintaram Black Lives Matter, e pintaram também o Defund Police, seria o pedido para cortar os fundos da polícia, porque o problema aqui, diferentemente do problema do Brasil, não é de falta de investimento e treinamento na polícia. Não falta dinheiro para isso. Falta, na verdade, um treinamento próprio, e essa é a principal reivindicação, né? A primeira seria a punição exemplar dos culpados, né? Principalmente do Chauvin, que foi o policial que ajoelhou no pescoço dele, e eles foram indiciados por homicídio em segundo grau, que seria homicídio doloso. A princípio eles queriam que fosse por homicídio culposo, mas o indiciamento foi por homicídio doloso. E a previsão O que significa que é com a intenção de matar. Com a intenção de matar. E isso significaria até 40 anos de pena para ele. E passada essa fase da punição para eles, agora a reivindicação passou a ser a mudança da estrutura da coisa, né? Uma das coisas que eles pedem é que seja feito um treinamento no policial
principalmente o policial que não é de cor, para que seja mudada a forma de abordagem da polícia em relação ao negro. Outra coisa também que está sendo debatida é a forma desproporcional como a polícia às vezes reage. Por exemplo, a gente estava vendo em Nova York, acho que na quinta-feira à noite, em Nova York estava tendo estava vendo uma passeada pacífica, e quando deu o horário do toque de recolher, a polícia simplesmente tirou as pessoas à força da rua. Então foi muita truculência, repórter sendo agredido, as pessoas que estavam de joelho no chão sendo agredidas. Tem uma cena de uma viatura com uma mancha de sangue porque jogaram um cara contra a viatura, ele bateu a cabeça e... Caramba! Então, assim, tem todas essas... Ao contrário do Brasil, onde você não tem um investimento, então você não tem um bom armamento, você não tem um bom treinamento e a polícia é totalmente despreparada. Aqui nos Estados Unidos você tem já o racismo estrutural, né? Que é o racismo que você não vê, mas ele está infiltrado na base da sociedade e nas instituições, principalmente. Então, o que eles querem é que seja mudada a forma que é treinado o policial, para que a forma de abordagem seja diferente, que não seja uma abordagem com viés preconceituoso, que seja feita a coisa buscando mesmo um suspeito, e não um cara que ele olhe e veja, o cara é preto, e vai além disso, né? Porque aqui a gente já viu em alguns casos, como o do próprio George Floyd, quando às vezes a pessoa já está dominada e às vezes leva um tiro, ou leva um mata-leão, ou bota o joelho no pescoço e não tem justificativa alguma, né? Então agora, pelo que eu vi hoje na televisão, a principal reivindicação para eles é essa. E as pessoas estão cada vez mais se aglomerando na frente da Casa Branca devido à postura do Trump. Eles tomaram agora eles perceberam que se eles ficarem de forma pacífica, todos eles ali na frente do Trump, vai ter um efeito melhor. Tanto que já está começando a haver os congressistas já estão começando a levantar a possibilidade de começarem a desenvolver determinadas normas que têm que ser implantadas no sistema policial para mudar isso. Porque isso vem desde sempre, né? Os direitos civis americanos foram assinados em 68 e desde então nunca houve uma mobilização tão grande do povo preto aqui americano, e agora eles estão dispostos a fazer mudar a situação novamente, e eu acho que eles estão conseguindo, eles estão fazendo a coisa da forma correta. Pô, obrigado aí. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que o Jesus entrou. Então, Jesus, valeu aí, obrigado por aceitar o convite. Também entrou de supetão. Jesus está na Austrália, são que horas aí, Jesus? Agora são 9h19, segunda-feira da manhã. Segunda-feira, 9h19, a gente está 8h19. Eu tô 8h19 no Brasil e a Cacau tá 7h19 lá nos Estados Unidos. Então, é uma reunião internacional aí, porque é um assunto internacional. E convidei o Jesus aí para ele dar essa perspectiva também, um pouquinho aí de como é que tá na Austrália, e por ele ser negro também, e dar a perspectiva individual dele de como ele está passando por isso, né? Então, eu resolvi convidar vocês porque é aquela questão. Eu sou branco, então eu posso falar sobre ser branco, eu posso falar sobre ser negro, mas eu não posso falar sobre o que você passa, né? É aquela coisa. Posso falar sobre o assunto, mas eu nunca vou falar com propriedade, que eu nunca vivi aquilo, né? Então, eu resolvi convidar vocês para vocês darem o ponto de vista de vocês e eu falar o que eu puder também sobre o assunto aí. Muitas vezes a gente vai falar, e aí como eu sou branco, então meu poder é menor em relação a isso, então eu escolhi pessoas que podem falar com muito mais propriedade sobre isso aí. Então, Jesus, fala aí um pouquinho como é que tá essa situação do Black Lives Matter na Austrália. Tem alguma força política? Tá rolando uma movimentação? Que, na verdade, só fazendo um contexto, a Cacau me mandou mensagem no WhatsApp perguntando como é que estava no Brasil, e eu falei que estava tendo uma certa força no pessoal, rede social, falando bastante sobre Black Lives Matter, mas parece que nos Estados Unidos existe uma exigência maior de você tomar uma postura, se manifestar. Né? No Brasil, rolou um movimento social, nos Estados Unidos
você tem que falar sobre isso. Esse é um assunto que está em evidência, fale sobre isso. Se você não falar sobre isso, você está sendo omisso, e se você está sendo omisso, você está sendo conivente, e o mundo precisa que todo mundo se posicione agora. Então, já que o assunto entrou em evidência, vamos juntar todas as forças do mundo, vamos nos unir para aproveitar que isso está em evidência e colocar isso em holofote e ver se realmente toma uma força maior e realmente muda, né? Não só nos Estados Unidos, que foi onde teve essa coisa, mas no mundo inteiro. Então, o objetivo de eu ter chamado vocês aqui hoje é para a gente tentar continuar fazer esse movimento ganhar mais força e acontecer essas mudanças. Uma dessas aí que o Roger estava falando, de mudar a forma como os americanos, como o policial age, como a sociedade age, regras, leis, chamar atenção, empresas se manifestarem. Então, tudo isso. Então, é isso aí, Jesus. Conta aí pra gente como é que tá na Austrália aí a questão do Black Lives Matter. Show Vidas de bola. negras importam, né? Traduzindo aí também, porque se eu falar só em inglês, já tô contextualizando para quem é brasileiro. Tá certo. Então, bom dia, boa noite aí para vocês, né? Diferencinha de horário. Então, galera, na Austrália, a Austrália é bem diferente aqui, porque as coisas elas acontecem. Primeiro chega aqui mais tarde, né? Demora muito tempo para acontecer uma coisa aqui. Foi, por exemplo, o caso do coronavírus. É tudo muito pacífico aqui. Então, não vi neve que vira, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu não sei se é por conta da mídia ou por conta da mistura cultural aqui. Porque, por exemplo, tem muita gente da China, muita gente da Índia, muita gente do Brasil e é meio que cada um fica no seu grupo, né? Então, não sei se devido à informação que cada um utiliza, né? Demora a chegar a informação ou porque o pessoal realmente não faz parte dessa globalização de informação. Então, o que acontece? Quando começou o coronavírus aqui, a escala foi menor, não teve tanta coisa, a mídia não empurrou tanto quanto, ai meu Deus, calamidade, todo mundo vai morrer, e não virou toda aquela novela. Foi uma coisa bem mais tranquila, mais pacífica, né? Teve as medidas que o governo tomou para impedir, mas muita coisa continua acontecendo normalmente. E agora, esse caso aí do Floyd, do racismo e tudo mais, eu não vi muito movimento, não. Muito movimento político, nem coisa na internet. Mas que eu assisti foi coisa dos outros países. Então, o que acontece? A polícia aqui, ela usa bem o papel dela, que é o quê? É manter a ordem. Então, ela não tem esse... Eu nunca vi, talvez tenha, esse papel de punição da população, de sempre chegar já agredindo, não sabe o que está acontecendo, todo mundo é bandido, prende, atira, agride, taca no camburão. Isso eu nunca vi aqui. Inclusive, tem muita viatura, muita polícia aqui que ela não tem nem arma de fogo. Ela usa taser e só o uniforme mesmo. Muita polícia que acontece isso. É aquela Que arminha tem de choque, né? arminha de choque. Então, o papel dela é muito isso, é manter a ordem e ajudar a população. O que eu via diferente no Brasil, as experiências que eu tenho lá é que a polícia militar, principalmente, ela não tem esse papel de manter a ordem e ajudar a população, né? Eu não sei como é que é o treinamento, ou o que o pessoal da polícia militar tem em mente quando entra no trabalho, né, em serviço. Mas o papel era, a maioria, assim, da experiência que eu tive era meio de opressão mesmo, de oprimir e separar o povo. Então, eu trabalhei muito em festa no Brasil e a polícia, quando ia em festa ou resolver algum problema, era porrada, era chegar agredindo todo mundo, camburão, separa, não sabe o que está acontecendo. Eu não sei se devido pela situação também, né? Porque eu acredito que para a polícia, algumas partes do Brasil é muito difícil trabalhar também por conta da violência, mas eu não sei se isso justifica. Então, o que muito acontece aqui, não racismo por cor. Eles não separam muito o preto e o branco e o amarelo. Mas o que acontece mesmo é mais xenofobia mesmo. Então, por exemplo, o sul-americano, é o asiático e aí o australiano. Só que a convivência aqui, pelo que eu tenho, as minhas experiências, né, é que ela é muito pacífica, assim, muito friendly. O pessoal tem o preconceito pela pessoa não conhecer a outra cultura, não saber o que
que o pessoal come, o que o pessoal estuda, o que o pessoal lê, o que o pessoal vive, o que o pessoal pensa. Então, tem o preconceito. Eu acho que indiano, eu acho que sul-americano é assim. Mas aí, quando conhece, né, a outra cultura, o outro povo, vê que também não é bem assim, não. Então, você não vê muito briga, você não vê muita confusão. Eu não vi nenhuma manifestação acontecendo por conta disso. Então, parece que o pessoal aqui tá meio fora do que tá acontecendo atualmente, assim, sabe? Não sei se é porque o pessoal não se importa ou porque, não sei. O que eu vejo é sempre assim, toda vez que acontece uma coisa muito grande, o pessoal tá em casa trabalhando, tem um comentário ou outro, mas parece que não tá fazendo parte não do que tá acontecendo, sabe? O paralelo que eu posso traçar, por eu já ter vivido 2 anos em Sydney também, né? É que você tem o histórico dos países também, né, Zé? Porque se você for ver, Brasil e Estados Unidos são os dois lugares onde você tem mais pretos fora da África, né? São as 2 maiores colônias de escravos do mundo. Os escravos ou vinham para cá para os Estados Unidos ou iam para o Brasil. A Austrália cresceu em cima de uma colônia penal, né? Era uma colônia de degradado inglês e que, quando eu morava na Austrália, a gente sempre se perguntava como é que pode uma colônia penal ter dado tão certo para um caminho totalmente... O Brasil também foi uma colônia penal, né, cara? Mas exatamente. Eles tomaram assim, rumos totalmente diferentes. Eu vivi 2 anos na Austrália e nunca tive problema com intolerância, com dificuldade de aceitação. Muito pelo contrário, o australiano, como Jesus falou, ele é muito, muito amigável, ele gosta do estrangeiro, ele gosta da diversidade. Mas, assim, em Sydney, que é uma megalópole, né? Sydney cosmopolita, Melbourne, nesses lugares você tem muita aceitação. O que eu sempre ouvi muito era o problema no interior da Austrália, né? Nos lugares menores e fora da costa, né? Principalmente uma coisa muito direcionada ao aborígene, né? O povo original da Austrália, né? Que foi praticamente dizimado pela colonização. Mas a imigração de africanos para a Austrália é muito baixa. Eu convivi com poucos negros na Austrália, boa parte deles até brasileiros, que ainda estão por lá até hoje. Mas você não tem uma... A Austrália ela atrai muito asiático, muito indiano, e tem muito sul-americano também. Mas o africano mesmo, você vê eles vindo para cá, para os Estados Unidos, tem muita gente, o próprio Barack Obama é descendente nigeriano, e você tem na Europa também pela proximidade, né? Os caras tentam atravessar até de bote, a gente vê aí o problema que isso causa. Mas o australiano em Sydney, principalmente, era realmente, como Jesus falou, era bem tranquilo, mas você não vê uma concentração grande de negros em Sydney, suficiente também, eu acho, para rolar uma mobilização. Apesar de que aqui nos Estados Unidos a gente vê que a maioria das pessoas nos protestos são brancas, está 60-40, você tem mais branco do que preto, porque o branco americano também já se cansou do racismo, porque fica o povo inteiro mal visto. Então você tem as pessoas brancas que já perceberam que não adianta só você não ser racista, você tem que ser antirracista, né? Você tem que botar a cara também. Inclusive, no meio de uma pandemia, tá cheio... E a população aí em Washington, qual que é o percentual, você sabe, de negro e branco? Cara, eu não sei o percentual, mas assim, no DC, a gente mora em Virgínia, na Virgínia, né? Aqui tem essa peculiaridade. A região do DC é um quadrado que são 2 estados e mais o DC, né? É um quadrado que pega uma parte do território de Maryland, uma parte do território da Virgínia, e você ainda tem o governo da prefeita da Bowser. Então, são 3 governos ali. E você tem... Mas é um percentual bem alto, né, de negros. Deixa eu, na verdade, como eu estou fazendo inglês aqui, a gente aprende muito da cultura americana, né? Então, assim, conforme o último censo aqui dos Estados Unidos, em torno de 15% da população americana é negra. Hoje nós temos uma população latino-americana, uma população de imigrantes maior do que a população negra em si, nos Estados Unidos. E no DC, a gente nota visualmente que a população negra é muito maior do que nas comunidades ao redor do subúrbio. No subúrbio você tem muito mais americanos
brancos do que negros. Que aqui é o oposto, né? No Brasil você tem as classes mais abastadas, mais próximas do centro, e os mais pobres mais para o subúrbio. Aqui os mais ricos querem morar no subúrbio e se afastar do centro. Então o gueto americano é mais próximo do centro, que é o DC, né? Que é o que concentra toda a economia daqui. Exato. Um ponto que eu queria falar, já puxando assim uma chave, né, juntando o CrossFit, porque o podcast fala sobre CrossFit, sobre o pronunciamento que o Bergeron deu, que eu achei muito legal. Para quem não sabe, o Bergeron é um super coach de super atletas, né, do CrossFit Games, e ele falou uma coisa que eu achei muito bacana, que foi o seguinte: esse momento trouxe uma reflexão, porque muitas pessoas achavam que esse assunto já estava ok, já estava superado, e na verdade não está. Então, essa comoção na comunidade, no país, trouxe um assunto que precisa ser discutido, que precisa ser questionado. Então, ele falou, a gente precisa questionar aonde estão os negros, aonde estão os negros na CrossFit, aonde estão os negros no game, aonde estão os coaches negros. Por quê? CrossFit é um esporte de elite, é um esporte caro. Eu não sei como é na Austrália, eu sei como é no Brasil e aqui. Aqui é muito caro. Eu me assustei muito quando eu cheguei aqui, que eu vi o valor do CrossFit. Eu falei, gente, eu não vou poder fazer CrossFit nem tão cedo, porque uma mensalidade de CrossFit aqui em torno de 220 a 200 dólares. Isso é muito dinheiro para cá, entendeu? Hoje é R$800 isso aí, se converter. Ah, mas mesmo o poder de compra, né? É mais de 800, porque o dólar tá mais de 5. Ah, então, 200 é R$1.000, é um salário mínimo. Então assim, aí você já vê, né? Poxa, se é um esporte caro, é um esporte de elite, entendeu? É um esporte que demanda dinheiro. Então, nem todo mundo vai ter acesso, sabe? Eu sei, isso não é uma escolha minha ou sua ou dos boxers. É uma escolha financeira, porque é um negócio, o CrossFit, né? É um serviço que o boxe presta ao seu aluno. Então, assim, é uma situação muito delicada e que precisa ser realmente discutida, porque as pessoas acham que está ok, mas não está ok, entendeu? Porque tem pessoas que sofrem com essa exclusão, tem pessoas que não têm oportunidade por conta dessa exclusão estrutural, essa exclusão que é natural, sabe? Então, eu acho que um panorama aqui dos Estados Unidos bacana é que pessoas do CrossFit estão começando a parar e pensar, opa, se questionar, entendeu? Opa, eu preciso me posicionar, eu preciso repensar. Não tem nenhum problema o cara não se posicionar agora, isso não é um problema. A pessoa tem o direito de pensar melhor e fazer uma avaliação com mais calma e cautela. Mas em algum momento, eu acredito que as pessoas precisam se posicionar e que esse momento seja tão breve possível, né? Porque existem várias questões mundiais importantes que precisam ser tratadas. Como isso está em evidência agora, a melhor oportunidade para todo mundo se manifestar é agora, porque aí ganha força e aí essa causa ela ganha momentum para mudar as coisas. Então, eu acho que o momento de se posicionar é agora, porque o mundo inteiro está falando sobre isso, e é bom que o mundo inteiro esteja falando sobre isso, porque ele não vai falar sobre isso do mesmo jeito que está falando agora pelos próximos 10 anos. Então, se posicionar daqui a 6 meses tem muito menos força, muito menos impacto do que se posicionar hoje, né? Então, um dos motivos de eu ter reunido esse podcast é exatamente porque eu acho que o timing é muito importante agora. E o fundador da CrossFit, o Greg Glassman, ele fez umas declarações que desagradaram muitas pessoas, né? Duas declarações, pelo menos, que eu conheço, né? Então, uma afiliada de CrossFit mandou um e-mail para ele, um e-mail longão, gigante, está publicado no blog dela. Depois, quem quiser, me mandar uma mensagem aí que eu posso mandar o link. Ela publicou o e-mail que ela mandou e falando sobre que a CrossFit deveria se posicionar, porque nos Estados Unidos está tendo um movimento muito forte de posicione-se. Não se posicionar é omissão, e omissão agora
como se fosse conivência ou concordar, né? Por uma questão de timing, não é nem por uma questão de todo mundo tem que se manifestar sobre o racismo todo dia, não. Mas neste atual momento é aproveitando para isso. E aí ele deu uma resposta que eu acho que desencadeou ainda mais a fúria. A galera já estava esperando a resposta. Cadê? Aí ele não dá. Aí quando a mulher exige, ele dá uma resposta que a galera não curtiu, aí começou, estourou, igual o negócio do aumento do ônibus no Brasil, dos 50 centavos. Não foi os 50 centavos. A galera já estava enfurecida. Os 50 centavos foi a gota d'água que transbordou. Então a galera já estava enfurecida. Aí ele deu o e-mail, a resposta, a galera não gostou, ficou enfurecida. Então isso foi uma das coisas. E a missão, a causa do CrossFit Mundial, ele está sempre falando de saúde, combater as doenças crônicas, né? Combater diabetes, combater obesidade. E uma entidade americana postou um tweet dizendo que racismo é uma questão de saúde pública, né? E aí o Greg Glassman fez um comentário respondendo Floyd-19, como se fosse, tem o Covid-19, Floyd-19, né? Traduzindo aí. Ele só colocou isso. Eu não sei o que ele quis dizer, mas isso aí também causou, acho que um estouro de toda a comunidade do CrossFit está falando sobre isso. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. E o fato dele não explicar é o que deixa a galera irritada. Eu acho que, assim, eu não sei se ele é racista ou não, eu acredito que ele não seja, mas o fato dele não se manifestar, não explicar, não dizer o que ele pensa e deixar em aberto para as pessoas interpretarem, está causando essa movimentação. E aí algumas marcas já cancelaram, cara, a gente não tem mais interesse, né, em participar no próximo ano, boxe e CrossFit não sou mais afiliado, você não me representa. Então, aproveitando esse parêntese também de manifestação, eu sou contra todo e qualquer discurso de ódio, de racismo, de divisão, de separação, de qualquer coisa desse tipo, né? Apesar de eu ser um boxe afiliado de CrossFit, né? Eu ser afiliado, eu não concordo com ódio, não concordo com separação, não concordo com omissão no timing que a gente está agora de determinadas situações, né? Não todas as situações. Eu acho que tem gente que se omite porque realmente é melhor não falar, porque às vezes quando fala causa mais problema, né? Mas não se omitir às vezes causa problema também. Então não concordo também com ódio e tudo mais. E eu acho que a CrossFit, quando eu falo CrossFit, eu quero dizer a comunidade, as pessoas. Então, os praticantes de CrossFit que não são racistas, que não promovem o ódio, que não promovem a desunião, a separação, a segregação. Então, só para aproveitar e fazer esse parênteses, porque eu acredito que a comunidade do CrossFit, ela é muito boa, ela tem vários benefícios, e as declarações ou as faltas de declaração, né, por meio da CrossFit, tem causado muito incômodo aí. E acho que o objetivo da causa mundial, do foco hoje do Black Lives Matter é combater o racismo, e acho que é isso que a gente tem que fazer, e não alimentar a ódio e tudo mais, né? A gente tem que propagar aí a união do mundo inteiro nesse momento. Sem te cortar, Zé, eu acho que a gente vive um momento atual, né? A internet une as pessoas. Por exemplo, a gente está agora online, o Brasil, Estados Unidos e Austrália, né? Isso é uma grande vantagem do mundo globalizado, né? Da tecnologia. E exatamente com essa tecnologia, com as redes sociais, a gente vive um momento em que a gente precisa usar isso de forma positiva. Então, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, não dá para deixar para depois, né? Tem que ser agora. Então, e as pessoas que têm voz, elas realmente precisam falar, porque se você tem 5 seguidores, se você tem 5 pessoas que te escutam, é maravilhoso. Se você tiver milhares, é maravilhoso multiplicado 1000 vezes, entendeu? Então, você precisa usar. Eu noto uma diferença muito grande entre a grande maioria dos influencers que eu sigo aqui nos Estados Unidos para o do Brasil. Eu tenho algumas pessoas no Brasil são influencers e elas se limitam a falar apenas daquele mundo delas
e daquilo que elas comportam. Eu respeito, entendeu? Só que eu acho que se você é uma pessoa que se propõe a ter uma vida pública, a ser um formador de opinião, você realmente precisa ter opinião formada sobre tudo, porque você tem que falar e passar informação. Entendeu? Antigamente, a gente só tinha informação através da televisão e rádio. Hoje em dia, a gente tem no celular o tempo todo. Você vai no banheiro fazer um xixi e você está lendo informação. Não deveria. Não, mas assim, entendeu? É o que eu estou falando. Você não consegue dissociar. Então, eu acho que hoje em dia é importante isso. E a gente tem que cobrar dessas pessoas que a gente segue, essas pessoas que falam pra gente e que ganham dinheiro com a nossa audiência, porque essa é a verdade, posição. E eu acho que é isso que a galera hoje do CrossFit, né, que o assunto hoje, desde que eu acordei nos meus grupos do Rio e tudo mais de CrossFit, foi isso. A galera do CrossFit querendo uma posição da comunidade como um todo, entendeu? Para quê? Para que exatamente a comunidade não perca força, né? Sim, eu vou fazer um parêntese aí que eu concordo parcialmente com você, né? Eu te mandei os dados, eu concordo parcialmente, também concordo parcialmente. Eu acho que existem muitas questões importantes no mundo e é muito difícil a gente estar se atualizando e dedicando tempo para a gente falar de todos os assuntos e questões importantes a todo momento. Então, eu tenho plena consciência que eu não vou ser capaz de falar e de entender e de estudar vários assuntos, né? Por exemplo, o Covid. Eu falo sobre o Covid, a gente mantém um posicionamento sobre o Covid, tem uma causa mundial. Black Lives Matter é um outro assunto que está em questão mundial, a gente está falando sobre isso, mas às vezes a gente não vai falar sobre algumas outras coisas, né? Então, às vezes o influencer, né? Eu estou falando isso como dono de boxe. Eu tenho a consciência de que não vai dar para eu me posicionar sobre tudo sempre, né? Nas maiores causas e dependendo do time até dá. Então, só fazer esse parênteses porque senão a gente acaba sendo consumido pelas notícias, né? Então, muitas vezes as pessoas, cara, você viu isso, você viu isso, você leu isso, você viu isso, você viu isso. Cara, não dá para a gente acompanhar tudo. Então, às vezes a gente tenta trazer um pouco para o nosso universo e fica mais limitado ali, porque senão a gente fica muito doido, porque é informação demais, a gente fica consumido. Igual o Jesus falou lá na Austrália, o pessoal ele é menos reativo às mídias, né? Eu acho que no Brasil, talvez nos Estados Unidos também, o pessoal é mais reativo, né? Acontece a coisa, o pessoal já reage mais. Na Austrália é menos. Então, acho que existem níveis de reação e tudo mais, timing. E eu acho que neste momento, identifiquei que o Black Lives Matter era um assunto importante e resolvi falar sobre isso. Mas não vai dar para eu falar sobre tudo sempre. O meu foco realmente mais do CrossFit, né, quando eu apresento o podcast, é transformar corpo e mente para uma vida mais saudável. Então, se falar de racismo agora vai ajudar a transformar a mente e a saúde das pessoas, vamos falar sobre isso. Mas nem sempre, sei lá, vai ser o caso, assim. Então, eu acho que nos Estados Unidos tá a reação mais alta, aí o Brasil e aí a Austrália tá mais atrás, assim, né? E não sei qual que é melhor, qual que é pior, né? Não sei se tem uma... Não, então, eu tava pensando justamente sobre isso, porque falar, óbvio, é muito importante você refletir, compreender, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar no público do CrossFit, né? Por exemplo, quem é que está praticando CrossFit, quem é que está treinando o pessoal do CrossFit, e tudo isso está relacionado com o histórico do país, o histórico escolar do país, quem é que está estudando, quem é que faz a universidade, quem tem dinheiro para você investir em um curso internacional e que é de outro idioma e de outra cultura. Então, tudo isso está relacionado com o histórico do país, né? E com a capacidade financeira também. Então, é uma coisa muito maior. Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Mas só falar também não faz muito... Eu não sei, porque às vezes só falar acaba que está todo mundo falando muito e nada está acontecendo. Então, acaba que você cria um problema que não tinha antes e que não vai ser resolvido também. Então, às vezes, óbvio, evidente que você tem que falar, tem que refletir, mas tem que se fazer coisas também. Então, o que acontece muitas vezes nas manifestações do Brasil são os lados políticos vão de montinho, né? Pega a informação da mídia e eles pegam carona nisso
faz um circo, monta um circo grande, ganha ali seus votos, seu lado político e pronto, depois acabou. Ninguém mais está pensando realmente na causa, né? No que está acontecendo. E depois tira o corpo fora e acabou por aí. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado, porque, igual eu estava falando, a mídia, as informações, elas são apenas uma ferramenta também. Então, você tem que tomar muito cuidado quem é que está gerindo essa ferramenta, né? O povo inteiro, porque quando começa uma coisa assim, ainda mais agora eu acho que o pessoal está muito em casa, então é muita informação e o excesso de informação gera desinformação, né? Então às vezes o pessoal está falando de uma coisa que nem sabe por que está falando, ou uma coisa que nem aconteceu e aí começa a divulgar aquela história, divulgar, e você vai ver não dá em lugar nenhum, você cria mais ódio, mais pânico na população e talvez isso, em alguns casos, não seja, eu acho que benéfico. Então, o que acontece aqui na Austrália é que quando o negócio vira aqui, sei lá, como se fosse uma novela, né, um drama, alguma coisa muito grande, o pessoal daqui, não. Quando é uma coisa que é realmente, assim, que, não sei, que vai atingir diretamente o pessoal aqui, aí eles dão mais alarde, ou então, não sei se é por conta da cultura política aqui do país. Mas, ou então é porque o pessoal está isolado mesmo aqui nessa ilha, porque... Não, acho que eles estão isolados fisicamente, mas a informação eles têm. É isso. Fazendo um exemplo do que o Jesus falou, que eu acho bacana, que ele falou, né, no caso da Austrália, e, por exemplo, é um paralelo, né? Na Austrália não tem muita confusão, e aí tudo bem. No Brasil, o pessoal fala muito e faz pouco. Essa é a diferença aqui dos Estados Unidos. As pessoas aqui, quando elas falam, acontece. Então, por isso que as pessoas resolveram, por exemplo, sentar lá na porta da Casa Branca agora, e eles resolveram que eles vão ficar lá. As pessoas estão indo levar comida, levar álcool em gel, levar máscara, porque as pessoas falaram, não vamos sair daqui enquanto nada acontecer. E a última vez que isso aconteceu, há 30, 40 anos atrás, 68, realmente aconteceu. Então, eu acho que os Estados Unidos está cobrando uma posição de todo mundo. É o Martin Luther King que você está falando? Porque foi quando eles conseguiram os direitos civis americanos, né? Porque aqui eles entendem que vai haver ação, entendeu? Tudo que eles estão fazendo vai ter uma reação. Estão agindo para que tenha uma reação do governo, que é diferente do Brasil. Foi que eu estava pensando, né? Eu acompanho ainda muito mídia social agora, Estados Unidos e Brasil, né? Por exemplo, domingo eu vi muita gente no Brasil postar em rede social sobre o Black Lives Matter. Na terça-feira, nossa, eu vi um monte de Blackout Tuesday. Só que existiam pessoas que estavam postando e as pessoas não sabiam nem o que era o Blackout Tuesday. Elas estavam postando em apoio, que eu não estou desmerecendo o post de ninguém, mas eu acho que você não tem que postar porque todo mundo está postando. Você tem que postar porque você sabe o que está acontecendo, entende o que está acontecendo e apoia aquilo que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, eu acho que existe essa consciência. Mas aí também a gente entra num viés todo de educação, que é uma educação totalmente diferente dos americanos para os brasileiros, consciência de direitos, consciência de postura e local na sociedade. Aí é um assunto super grande que eu acho que a gente ficaria aqui 3 horas falando, né? Mas essa coisa da educação do americano, né, só rapidamente, assim, é importante a gente falar sobre isso porque isso se reflete diretamente no comportamento da população em geral, né? O americano, mesmo o preto pobre, ele tem acesso a alguma mobilidade social através da educação aqui, porque embora a universidade seja particular, o ensino de base é público e é de boa qualidade. Então, o americano ele vai ter até o que a gente considera segundo grau, ele pode ter de boa qualidade através de ensino público, coisa que no Brasil não existe. Então, você ter uma sociedade mais questionadora, uma sociedade mais conhecedora dos próprios direitos e isso faz a galera se mobilizar, né? Os americanos eles vão para a rua, você vê, a gente está falando aqui de CrossFit, os outros esportes, você vê os outros esportistas que basquete, o futebol americano, tem muito negro e eles se posicionam. Você tem atleta da NBA e da NFL no meio da galera fazendo protesto nas cidades. A gente teve o caso do Kaepernick, que
foi o primeiro lá em 2016 a se ajoelhar durante o hino americano nos jogos do San Francisco 49ers, né, do time de futebol americano de São Francisco. No final daquela temporada, ele saiu da franquia e ele não arrumou mais trabalho, né? Inclusive, ele processou a NFL por conluio e ganhou a ação. Ganhou uma indenização de $10 milhões porque eles simplesmente excluíram ele da liga. E hoje, ou ontem, o presidente da NFL veio a público pedir desculpa e dizer que eles vão aceitar as manifestações pacíficas contra o racismo. Então, assim, você vê uma população muito mais conhecedora e muito mais indignada, porque eles têm essa base educacional bem feita. Não é porque aqui não tem, aqui acontece também com frequência, só que nem tanto quanto no Brasil. Para você ter uma ideia, Zé, de aqui, na polícia americana, em 2019, matou menos do que a polícia do Rio de Janeiro. Entendeu? Isso faz muita diferença, mas olha... A polícia do país inteiro matou menos do que a polícia menos do que a do Rio de Janeiro. Aí você vai ver a proporção da reação do brasileiro e do americano. Pô, arrombaram um portão e mataram uma criança de 14 anos lá no Rio, com um tiro nas costas. A polícia fez isso. Teve uma menina, a Agatha, morreu com um tiro da polícia dentro da Kombi escolar. Entendeu? Então, assim, as coisas estão acontecendo no Brasil também. Só que aqui, quando acontece, esse do George Floyd foi a gota d'água, transbordou. Em fevereiro, um outro negro estava correndo dentro do condomínio fechado dele. Ele tomou 2 tiros nas costas de um pai e um filho que alegaram que ele era suspeito. Só que, assim, isso é crime, entendeu? Os negros aqui, eu vejo na televisão o medo que os negros têm de correr na rua, porque só o fato de ele estar correndo na rua já é uma desculpa para alguém dar um tiro nele. Entendeu? E às vezes eu vi também uma senadora negra falando do filho dela ser abordado pela polícia, e ela sempre fala que ele tem que mostrar as mãos, que ele tem que ficar calmo e tal, mas que ela sabe que mesmo assim, se o policial for racista, o filho dela pode tomar um tiro mesmo sem ter feito nada, porque isso já aconteceu. Então, assim, é por isso que a gente está vendo hoje uma revolta, uma manifestação que a gente não via desde 68. Está sendo comparado com aquele movimento, porque assim eles chegaram também no limite deles. Eles estão mostrando que assim, se não mudar, ninguém vai sossegar. Então é bom que os governantes comecem a se mexer, porque tem que mudar. Agora, infelizmente, no Brasil, você tem ainda uma coisa, como Jesus falou, você tem às vezes movimentos políticos se apropriando da causa para poder ganhar voto, e falta um maior conhecimento da causa por parte do brasileiro, porque o brasileiro não tem a educação que o americano tem, então assim ele não tem a mesma indignação e ele às vezes tem que ter a preocupação de botar comida na mesa. Tá mais preocupado. Você acha que o brasileiro também, ele acha que o povo é um pouco mais misturado, né? O preconceito aqui acho que é um pouco diferente, né? Não é, ou a impressão minha? Tipo, nos Estados Unidos, eu acho que existe uma população mais negra e mais branca. Nos Estados Unidos é mais mix, ou não? Você tem outro detalhe também, né? Se você pegar quantos brasileiros, segundo o IBGE, se declaram pretos ou pardos, são muito poucos, é desproporcional. Entendeu? O brasileiro não se enxerga. Então, falta a autoimagem do brasileiro ainda é distorcida em relação à própria raça. E isso passa muito pela educação. O americano pode ter a pele clara e o olho claro, mas se ele tem o sangue preto, ele vai bater no peito, ele vai dizer que ele é preto e ele vai brigar por aquilo. E a gente, assim, nesse ponto de sociedade, a gente ainda tem que caminhar a gente ainda tem uma estrada pela frente para alcançar essa autoconsciência que a população americana tem, que o brasileiro ainda está aquém disso. Mas isso tudo é construído com educação, né? A gente tem que ter base educacional e a gente sabe que no Brasil a educação pública não funciona e é a única que está disponível para o pobre brasileiro. Então, isso já afeta na formação do cidadão. Falta a formação do cidadão brasileiro para que ele tenha essa indignação que o americano tem. Então, aproveitando a pergunta aí, como você se declara? Você se declara negro, pardo, misturado? Como é que é vocês? Minha autodeclaração, quando eu faço, é parda.
sempre foi parda, porque tenho ascendência negra, mas uma pessoa que me olha não me enxerga como negra. E assim, então eu boto parda. Sempre foi assim. E você, Roger? Polar, não me apropriei de cotas. Não fiz por cotas. Eu me declaro marrom por fora, preto por dentro, né? Acaba sendo pardo. Eu sou mestiço. Meu pai é branco, minha mãe é preta. Então eu fiquei no meio do caminho, mas a alma é preta. E você, Jesus? Eu sempre coloco preto, negro, dark, escuro, cor da noite. Desde bom. sempre, desde pequeno, sempre teve muita piadinha, muito comentário. E se eu fosse levar por conta disso, cara, não sei onde ia estar hoje não. Mas é porque o que acontece? A minha mãe, ela é mais clara que o Zed, assim. Ela é bem branca, bem branca. E meu pai é negão, 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 negão. Só que eu fui criado pela minha mãe. Então, desde pequeno, eu sofri preconceito, tipo, em escola, reunião de escola. A minha mãe, tipo, o pessoal sempre achava, ou eu era adotado, ou a minha mãe era a empregada, ou alguém que cuidasse de mim. Nunca podia ser minha mãe, porque minha mãe era branca e eu sou preto. E é engraçado isso no Brasil, porque é muito difícil você ver uma família, o pai e a mãe é clarinho e o filho também é clarinho. Ou o pai e a mãe é preto e o filho é preto. É muito misturado. Mas desde pequeno, sempre tive isso. De, ela é sua mãe, o olhar preconceituoso, sabe? Sempre teve isso. E é engraçado que o Brasil miscigena muito, né, cara? Eu vejo aqui nos Estados Unidos, eu vejo casais misturados, né, branco com preto, mas muito menos do que no Brasil. Eu venho de uma muito também. E é muito normal, mas ainda assim a gente ainda tem essa autoimagem ainda que precisa ser construída. Eu acho que no Brasil os negros mais escuros é mais Bahia e Rio, que é a galera mais preta mesmo. O resto do Brasil é meio que mais pardo mesmo. Todo mundo é misturado, marrom claro, marrom escuro. Até porque então, você tem muito indígena também, né? Também indígena. E particularmente aí, vocês sofreram algum tipo de preconceito aí? Alguma coisa relacionada à etnia, cor de pele, alguma coisa assim? Cara, dreadlock, por estar de dreadlock, vocês não sofrem preconceito? Não, pelo contrário, meu cabelo é nada. As pretas, quando vêm na rua, sempre vêm falar comigo. Aliás, a galera preta aqui é 1000 vezes mais simpática do que o pessoal branco, pelo menos com a gente. Eu não sei se é porque é por identificação. Quando a gente chegou aqui, foi muito bacana que a gente ficou no Airbnb por alguns dias e a gente não conhecia a cidade. Então, a gente acabou ficando num bairro que era basicamente de negros. Era meio gueto. Era meio um gueto, assim, a gente foi parar num gueto. E, cara, a gente andava na rua, era muito engraçado. As tiazonas passavam, paravam, o carro gritava. Que casal lindo, vocês são demais. Aí parava a gente no mercado, que tinha um mercado. Então, assim, essa coisa da identificação da raça um com o outro e ser friendly, né, com a sua raça é muito forte aqui. Eu noto isso, né? Eles acham que você é estrangeiro ou não? Vocês? Sim, eles vêm, sempre perguntam, vocês são da onde? Brasil. Sabia, eu ia falar isso. Eles sempre tem dessa coisa. E a gente... Eu lembro da gente quando a gente estava lá nas primeiras semanas que a gente estava andando muito, né? Que a gente saía de casa cedo para procurar apartamento e voltava. E às vezes voltava já meio tarde. A gente nem estava muito ligado que a gente estava numa área meio estranha. Era sirene de polícia o tempo inteiro passando na porta da casa. E a gente via, né? Parecendo aqueles subúrbios americanos, subúrbio afro-americanos que a gente vê em filme. Galera sentada na porta do prédio, assim, batendo papo. E aí você passa, o cara via a gente, os caras paravam, ficavam olhando para ver como é que eu reagia, eu olhava para eles, aí o cara te cumprimenta. O cara te dá boa noite, faz um aceno, do tipo, não, tá tranquilo, tá em casa. Mas, assim, a gente não sabe como seria se a gente tivesse a pele mais clara, né? Porque era um subúrbio predominantemente negro. Quando eu estava em Washington uma vez, eu peguei estudante, eu queria economizar dinheiro, e eu fui dormir no metrô. E aí eu ia dormir dentro do vagão. E aí, só que chegou uma hora que o metrô para e fala, tem que descer, fechou, né? Eu falei, porra, eu ia ficar até 6 horas da manhã dormindo e acordar no outro dia. E eu desci uma vez num bairro
E aí a gente saiu, eu e meu primo, a gente tava andando. A gente era os únicos brancos da estação inteira do metrô. 100%. A gente saiu, o bairro inteiro, a gente foi andando. Nós éramos os únicos brancos, mas eu não senti nada muito... Eles me olhando torto, não. Aí chegou uma hora que passou a polícia, os caras saíram correndo. Aí eu fiquei com medo, e aí a gente pegou, não sei lá o que a gente fez e foi para outro lugar lá, mas a gente deu um gelo. Mas eu não senti muito nada, não. Então eu, por ser branco, fui para a África também. Tudo bem que eu estava nos lugares mais safes, assim, também. E quando eu ia num lugar mais assim, eu falei, caraca, aquela região lá, eu não vi nenhum turista, não vi ninguém. É de boa, cara, pode ir tranquilo. Então, eu ia mesmo sabendo que eu ia me destacar, né? Porque eu era branco, mas não senti nada contrário, não. Foi tranquilo. Joanesburgo já não tem nenhuma miscigenação, né? Não sei se você percebeu, mas é casal preto ou casal branco. Eu fui parar na rua algumas vezes porque eu era marrom, né? O cara olha e fala assim, da onde que você é? Porque aqui ou é preto ou é branco. Eles perguntaram, Umas 3 vezes na rua, eu fiquei lá uma semana. E, da onde que você é? O que você está fazendo aqui? Está perdido? Rolou. Em Cape Town, na África do Sul, um policial me parou à noite, o carro que eu tava, e pagou um sapo, né? Falei, porra, o que você tá fazendo à noite aqui, nesse carro que nem tem placa de registro de táxi, isso é perigoso. Aí pagou um sapo pro motorista também e falou, leva esse cara pro hotel dele aí, rápido, não sei o quê, porque eu tava andando à noite também, tarde da noite lá, e o cara viu que eu era gringo lá, me parou lá e pagou um sapo também. Mas é isso então. E aí, Jesus, tu sentiu algum preconceito aí na Austrália em relação ao Brasil? Tem diferença do jeito que você é tratado aí pro Brasil, não? Sim, com certeza. Eu acho que aqui o pessoal, ele não se importa com o que você é, sabe? Se você é preto, branco, você pode entrar do jeito que você quiser na loja, em qualquer loja. O segurança não vai ficar te olhando torto, não vai ficar pedindo para revistar sua bolsa. Se você colocar a mão no bolso, o cara não vai chegar atrás de você. Porque negro, se entra numa loja e colocou a mão no bolso, cara, vai aparecer um segurança. É só você esperar que ele vai aparecer no Brasil. Agora aqui, o pessoal não tá muito... tá nem aí, aqui não tá nem aí. O cara vai porque ele quer para qualquer lugar e o pessoal não tem muito isso, não. O que pega é que o brasileiro gosta de quebrar as regras. E aí, por isso, não tem uma fama muito boa. Porque, por exemplo, aqui você não pode beber na rua, você não pode beber nas praias, bebida alcoólica, né? Mas o brasileiro gosta de fazer essas coisas, então já sabe. Por exemplo, o maior índice de prisão ou multa por dirigir alcoólatra, né? Dirigir bêbado, aqui é brasileiro. Maior. Então você leva o preconceito por ser brasileiro, né? Por ser brasileiro. Mas fora isso... Mas isso é o próprio povo que causa, né? Que é dirigir embriagado. E aqui é muito multa. Então o poder da polícia aqui é multa. Fez alguma coisa errada? $100, $500, $1.000, $2.000. Não é chegar e atirar, né? Então eu acho que quando pesa na carteira, o pessoal fica mais sofrido. O órgão mais sensível do corpo humano, o bolso. O bolso, o pessoal fica ligado. Você acha que aí nos Estados Unidos, na Austrália, aliás, o ponto de partida do policial todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e talvez no Brasil a polícia e tal todo preto é bandido até que se prove o contrário. Ele já eu acho, eu acredito. É aqui, tipo invertido, né? Bem invertido. Você é lá bandido Brasil, a menos que você prove que você não é. Você já é culpado já. Dependendo da sua cor e do bairro onde você mora, tu já é culpado. Teve uma época, quando eu trabalhava com festa, eu tava no Lago Sul e a gente tava organizando uma festa, eu e um amigo meu. E aí, Lago Sul, a gente tava num carrinho popular, bem antigo, e a gente tava saindo dentro de uma escolinha, nós dois, de noite, segurando, tipo, caixa com era festa junina, bandeirinha, essas coisas. A gente saiu de dentro da escolinha e não tinha ninguém, era deserto, tipo 11 horas, a festa era no outro dia. A gente tava saindo de dentro da escola e botando as coisas dentro do carro, né? Cara, a viatura só passou, só porque tava 2 caras carregando uma caixa indo para um carro num bairro que não tem gente negra. Eu acho, né? O Lago Sul, a galera tem muito poder aquisitivo e não tem muito negro. Aí o cara abordou a gente como se fosse bandido, revistou o carro inteiro, mandou tirar o tênis. E a gente não entendeu por quê. O cara, porque você sabe, esse bairro
tipo, um discurso totalmente racista, tá ligado? Só porque você está no lugar na hora errada. Você não pode. Então, pessoa dessa cor não pode estar nesse local, nesse horário. Era mais ou menos isso. Aqui eu nunca fui abordado pela polícia. Nunca fui abordado. Porque estou num local ou num horário que não pode, é inapropriado. Não, aqui nunca teve, não. Esse racismo que está encrunhado na polícia que o americano briga aqui e que o brasileiro briga, mas ainda tolera muito. Eu vi no jornal esses dias 0,8% das revistas redundam em prisão no Brasil. Cara, será que ninguém vai parar para ver que esse perfil, essa metodologia tá equivocada, cara? Você tem que mudar isso. Você não pode... 0,8, você falou? 0,8, não chega a 1%, cara. Então, assim, é tudo feito baseado em viés de cor, de aparência. O cara não pode basear uma ação policial na cor da pele do cara. Não é assim que a coisa funciona. E até quando? E é justamente isso que o americano não aguenta mais, porque aqui acontece a mesma coisa. O cara por ser preto, ele está errado, ele é culpado até ele provar o contrário. Mas o que assim, de fato você acha que poderia... O que vai acontecer que vai mudar isso? Aqui nos Estados Unidos... Como que isso muda? Cara, eu acho que tem que haver a preparação da polícia, né? Eles têm que mostrar para o policial... Primeiro, a polícia serve a comunidade. Ele não pode olhar para a comunidade, independentemente da cor do cidadão, como se fosse um inimigo. E a gente tem muito... tipo enfrentamento, né? Nós tem que estar do lado da comunidade, né? Isso daí. A polícia brasileira não consegue se enxergar dessa forma. Parece que o cara bota a farda, ele se exclui da sociedade. Às vezes o cara mora na favela, é preto, ele bota a farda e ele vai oprimir o preto favelado, cara. Então, assim, é esse tipo de coisa que tem que ser trabalhado na cabeça das forças de segurança. Você não tem que ver o cidadão como seu inimigo, você está ali para servir, entendeu? E aqui, cara, teve um prefeito, um chefe de polícia, um xerife aqui de uma cidade do interior dos Estados Unidos, que ele recebeu os manifestantes e falou: nós vamos transformar esse protesto numa passeata. E todos os policiais estavam juntos no meio nenhum deles de farda, todos a paisana. E eles, um xerife, ele apareceu até na CNN depois. Garotão. E todos eles fizeram um protesto pacífico juntos. E o cara, assim, ele foi inteligente em duas coisas. Ele mostrou o apoio dele, ele mostrou a sensibilidade dele para a própria população dele, mostrou que estava do lado dos caras, e, ao mesmo tempo, ele impediu qualquer forma de vandalismo, porque estava cheio de policial no meio da passeata. Então, todo mundo fez a coisa como deveria ter sido feita, pacificamente. Agora, essa mentalidade você não vai ver no policial brasileiro, entendeu? Porque, assim, você ainda tem... O policial é mal pago, e aí você já tem justamente esse ciclo vicioso que se retroalimenta, né? A polícia age mal com a população, então ela tem uma visão, ela tem uma imagem ruim perante a população, então um olha para o outro já com desconfiança sempre. Rola o preconceito ao contrário também. A população já vê. Pois é, eu não fico confortável quando eu vejo uma viatura no Brasil. Muito pelo contrário. Quando eu começo a andar num lugar onde eu vejo que tem uma presença policial muito grande, eu fico preocupado, porque eu sei que aquelas pessoas ali, elas podem me ver como uma ameaça, ou eles podem entrar no confronto com uma outra pessoa e eu levar um tiro de bobeira, como acontece toda hora, porque os caras apertam o gatilho com uma facilidade absurda, independentemente de ter pessoas inocentes em volta, eles vão dar um tiro e vai matar quem estiver perto. Invariavelmente isso acontece. Então, assim, é essa a imagem que precisa ser trabalhada. A polícia precisa melhorar a imagem dela perante a sociedade, não o contrário. Então, assim, as forças policiais precisam treinar melhor os agentes de segurança. Todos. Civil, guarda municipal, polícia militar, polícia federal. Todos eles carregam um viés preconceituoso e isso se reflete na forma como eles abordam a pessoa, né, o cidadão. E isso tem que ser combatido e tem que haver uma mudança nisso para ontem. Isso. Tem mais o termo, né? Eu até vi você falando preto.
Você sempre falava preto ou você começou a falar mais preto porque você está nos Estados Unidos e aí eles falam mais preto no Brasil? Eu comecei de uns tempos para cá, eu vi alguns. Eu sou muito ligado à música, né, preta, e você vê assim, o primeiro cara que eu vi falar sobre isso foi o Nabi Clifford, que é um. Eu não sei se ele é. Eu acho que ele é um africano radicado no Rio de Janeiro, ele é cantor de reggae, e uma vez eu vi um vídeo dele explicando que o negro está sempre relacionado a coisas ruins, tipo peste negra. Ele falando a palavra negra e a palavra preta tem conotações diferentes. Humor negro. Humor negro. Então, assim, e aí agora, recentemente, eu acho que no Big Brother, o Babu Santana deu uma aula sobre isso lá para o pessoal. Ele falando da origem da palavra negro. Eu não sei se... Eu não pesquisei a respeito. Porque no inglês é o contrário, né? Black é de boa e nigger que tem a conotação do Brasil, né? Exatamente. E exatamente o que o negro vem de negros, que seria uma palavra... Não sei se Acho que é da Nigéria, não é? De nigger, from Nigeria? Não. Não, mas a palavra negros parece que significava inimigos em grego. E aí começou a ser usada, né, para sempre já com uma conotação já pejorativa em relação à pessoa de pele preta, né? E aí começou a pegar negro, e aí no Brasil, não sei por que começou a se achar que negro era um eufemismo para cor da pele, como se dizer que a pele preta é ruim. Então, assim, eu tenho me policiado para usar menos o termo negro, usar mais preto, porque os movimentos raciais hoje já usam mais a palavra preto e estão tentando tirar o negro a palavra negro dessa discussão. Na hora que eu fui postar, eu fiz a post no Instagram e aí tinha Black Lives Matter. Aí eu fui, porra, como é que vai ser em português? Porque a galera não fala vidas pretas importam. Não. Tava a relação de 10-1. Tinha vidas pretas importam, era 50 mil posts, e vidas negras importam, tinha 550 mil posts, 11-1 a relação. E eu tô falando aqui, né, eu sou branco, a gente fica morrendo de medo, se policiando o tempo inteiro, porque qualquer coisa que a gente fala, boom, explode, né? O Greg Lesnar escreveu uma palavra, 1 milhão de pessoas se desafiliaram. Então, eu sei o que eu estou falando aqui, provavelmente, se eu publicar isso aqui, alguém vai vir retaliar e falar alguma coisa. Qualquer coisa, sempre que eu fiz qualquer comentário, reunião, que eu for falar sobre negro, tudo que eu sempre ouvi foi: mas você é branco, você é homem, e você não é pobre. Então, a gente fica, cara, não posso falar nada nunca, porque eu sempre vou ser agredido e tipo, não pode falar sobre isso. Você não pode falar preto, não pode falar negro. Mas se você não fala nada, você é preconceituoso. Se você fala, você não entende porra nenhuma. Aí eu fico, porra, velho, caralho, então, tudo, galera. Eu acho isso uma grande ambiguidade, né? Você falar. Foda. Você falou no início do podcast. Você não pode falar como negro, mas você pode se posicionar pelo negro, entendeu? É o que também, hoje em dia, as pessoas falam muito da questão do privilégio branco. Não tem problema você ser branco. Existe um privilégio, Você nasceu branco, mas você pode começar a questionar a posição do negro no mundo. Isso faz você partir do movimento. O movimento não está relacionado à cor, está relacionado à sua atitude perante a situação que se apresenta. Então, eu acho que as pessoas também que ficam muito nessa coisa, a branca que usa dread, que bota cabelo afro, apropriação cultural. Aí eu já acho uma grande baboseira. Isso é racismo às avessas. E um racismo às avessas, sabe? Uma reação que não tem nada a ver e que não fortalece em nada a questão do antirracismo. Isso, Acho que você pode falar assim, Zé. Eu assisti um filme hoje do Will Smith chamado Focus, Foco. E é exatamente isso. Cara, qual que é o foco do Black Lives? Cara, é combater o racismo. E às vezes a gente fica se policiando, não pode falar nada, não pode fazer um meme, não pode fazer brincadeira, não pode rir, não pode falar negro, não pode falar preto, não pode ficar calado. Aí você, porra, qualquer coisa a galera reclama. Então, acho que a mensagem que eu queria falar é que, assim,
vamos pegar leve na parada que não importa e vamos pegar pesado na parada que importa, né? Vamos combater o preconceito, espalhar o amor, combater o ódio, combater a segregação, promover a união. Isso, acho que isso que importa, porque às vezes a pessoa fala, ah, ele chamou o Jesus de preto, racista. Cara, falar preto é racismo? Porque se for falar preto é racismo, aí ferrou, né? Falar negro é racismo? Aí eu acho que eu já vi um... Não sei se era do... O pessoal fala assim, não, é quando negros entre si podem se chamar de preto, mas um branco não pode falar preto. Aí eu falei, porra, mas aí você tá segregando, você tá dividindo, né? Então acho que às vezes o racismo ele acaba criando metaproblemas, porque ele quer unir, mas ele divide. E aí como é que, por exemplo, eu chamo os meus amigos brancos todos de neguinho? Isso é racismo? Depende da forma. A gente usa a palavra neguinho já como um vício de linguagem racista, né? Ah, neguinho fez isso, neguinho fez aquilo. Neguinho não tem noção. Então, mas eu como branco chamar meus brothers de neguinho é racismo? Eu falei, porra, como é que é, né? Você acha que é, não? É porque eu realmente não sei, porque hoje em dia eu fico, caraca, eu preciso me informar, porque tudo hoje parece que tem proporções estratosféricas. Na sua opinião, vocês? Eu nunca parei para pensar sobre isso, porque assim, o carioca também tá tão acostumado a falar neguinho, né? Perguntar neguinho para o carioca é complicado, né? Porque é gíria da praia. E assim, Então, eu acho que está muito relacionado. Tudo que você fala não é o que você fala, né? Como você fala. Então, eu acho que tudo está relacionado muito com a intenção da pessoa. Eu acho que dependendo da relação das duas pessoas, elas podem falar o que elas quiserem entre elas. Porque você não sabe a intimidade que elas têm. Mas quando você fala com uma pessoa que você não conhece, aí você tem que tomar cuidado. Por exemplo, você vai chegar num grupo, a galera... O meu amigo sofreu muito isso nos Estados Unidos. Ele é brasileiro e faz medicina aí. Ele mora, eu acho... Agora ele tá morando em Nova York. Tipo assim, ele não é nego. Então ele não fazia parte desse grupo. Então você não pode chegar nesse grupo e falar, e aí, nego, beleza? Tipo, mano, quem é você, tá ligado? Não é assim. Você Mas entre eles falam, né? Entre eles falam. Agora, se você amiga. faz parte do grupo, aí beleza. É igual eu entrar em qualquer outro grupo, assim, por exemplo, sei lá, você tem uma relação íntima com o seu chefe, e aí você chama ele de nego, o outro chama de nego, porque na Bahia também tem muito isso, né? Ô, meu nego. Então, beleza, normal. Agora, se você não conhece a pessoa, você não sabe como é que ela vai reagir com aquilo. Exatamente. Eu acho que tudo depende, né, da intimidade, da relação que você tem com a pessoa. O ponto tudo que às pode vezes ser... que eu vejo que às vezes eu pode... vejo o seguinte, a mídias sociais e tudo mais, eles recortam a frase. Com Então, hoje certeza. aqui eu criei 1 milhão de armas contra mim mesmo, porque eu falei um monte de coisa aqui. Se alguém quiser editar essa live aqui, pegar as frases que eu falei, me ferrei. Eu tenho consciência disso, eu sei disso. Então, acho que... Mas por que eu tô falando isso? Porque quem estiver assistindo dentro do contexto, eu acho que vai entender que o racismo não está na palavra. Exatamente isso que eu queria chegar no contexto. É o contexto, é quem está falando com quem, com qual intenção. Né? Tipo assim, cara, neguinho vai gravar o podcast hoje? Cara, eu não vejo qual que é o problema disso, né? Mas às vezes as pessoas pegam isso e falam, nossa, o Adriano foi gravar um podcast e aí ele chamou os entrevistados de neguinho. E aí, porra, aí começa um super policiamento, gerenciamento e vigilância que eu acho que não promove a união, não combate o racismo. Quando as pessoas ficam muito em cima disso, ao invés de promover a união, qual que é o Black Lives? Black Lives Matter é união, amor e justiça. Quando as pessoas ficam muito em cima disso, tá atrapalhando que acabe com isso. Porque se eu considero que todo mundo é neguinho, branco, preto, amarelo, chinês, índio, eu estou fazendo que todo mundo é uma coisa só. A partir do momento melhor do que apontar o dedo, né? A gente vê as redes sociais hoje são um tribunal virtual, né? O tempo inteiro a pessoa apontando o dedo para outra. Agora, o ideal é que você, às vezes, se você tiver acesso a uma pessoa que esteja fazendo algo de errado, esteja se equivocando, que não seja uma coisa de má fé, que a pessoa esteja realmente fazendo aquilo por desconhecimento, é muito mais construtivo você chegar e mostrar para a pessoa o erro dela e explicar para ela que aquilo não deve ser feito do que você chegar e apontar o dedo e chamar de racista, que é o que muita gente faz.
Aconteceu uma situação essa semana que, para mim, foi muito chocante. Assim. Eu vi uma pessoa no Brasil postar houve um caso isolado, como houve vários aqui nos Estados Unidos, de baderna e tal. E aí, aqui em Richmond, teve um caso de um grupo que começou a botar fogo num condomínio embaixo e o bombeiro chegou e houve uma confusão. Enfim, mas foi controlado, não aconteceu nada e tudo mais. Só que essa pessoa no Brasil chegou até ela essa informação e ela resolveu postar na rede social dela essa informação. E ela botou, nossa, que absurdo, esse movimento, usou a palavra assim, esse movimento não fazendo isso envolvendo crianças. Chamando, marginalizando. Ela caracterizou o movimento inteiro por um caso isolado. Então, assim, eu acho isso também foi aquilo que você falou, de pegar a frase. Tirou do contexto. Entendeu? Que as pessoas... Aí, depois, uma amiga minha de faculdade, da minha primeira faculdade, para quem não sabe, eu tenho formação em Direito, que mora em Miami, falou que aconteceu a mesma coisa com ela na rede social dela, uma outra pessoa. Então, assim... E ela, loura de olhos azuis, se indignou profundamente. Sim, então ela falou, poxa, amiga, essas pessoas não estão evoluídas, né? Elas precisam apontar o dedo para o que está errado, elas não estão olhando o contexto geral da coisa, elas querem merecer tudo por um fato isolado. Então, assim... A rede social, você precisa... Tem a desonestidade intelectual das pessoas também, né? A pessoa sabe que aquilo ali tem um contexto que se você distorceu minimamente, você vai expor uma situação que às vezes não é aquilo, mas a pessoa não quer perder a oportunidade de julgar, né? Ou porque ela já não concorda, conforme esse caso que ela falou da pessoa que postou falando sobre o caso de Richmond, ela já era contra o movimento. E eu vou te falar, essa pessoa participou comigo dos protestos de 2013. Ela estava do meu lado. Dos 50 centavos. Dos 30 centavos do ônibus. E essa pessoa agora, 7 anos depois, a vida dela mudou completamente e ela mudou radicalmente de visão. E aí agora ela resolveu classificar os protestos como um movimento de bandido. Quando você julgar o todo pela parte. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, a gente viu reportagens dizendo que tinha supremacistas brancos infiltrados nas manifestações justamente para tirar a credibilidade. Porque como tem muito branco nas manifestações, você não é um movimento predominantemente de pretos. Então, um branco supremacista, ele tapa a cara, tá todo mundo de máscara por causa da epidemia, e ele vai tocar o terror e vai queimar o filme daquilo ali. A boa parte dos pronunciamentos do Trump foi nesse sentido, né, de chamar o protesto de um movimento violento e formado por vândalos, porque tinha uma minoria que estava realmente desvirtuando a situação. Então, essas pessoas com esse mesmo pensamento político, com esse mesmo viés, começaram a postar em rede social falando sobre as coisas que aconteceram pontualmente, como se aquilo ali fosse a realidade. Igual no Brasil. Vai 100 mil pessoas protestam contra a corrupção. De 100 mil, se 50 quebrarem um negócio, eles vão dizer que a manifestação de 100 mil pessoas foi vândalo e se aquilo lá está associado a algum candidato político, as 100 mil pessoas são vândalos, bandidas e defendem aquela causa daquele político, aquele partido inteiro e todo mundo que é daquilo lá é associado a uma figura que matou pessoas em algum movimento europeu. Para não dizer os nomes, né? Ou é de um movimento europeu ou do movimento do Caribe. É um dos dois ali. Ou é do Caribe ou é europeu. E os dois, isso rola muito, muito. Eles fazem um recorte, pega uma frasezinha, descontextualiza, a pessoa falou tal coisa, então se ela falou isso, então ela é racista, então ela é fascista, então ela é socialista, então ela é sei lá o quê. Como a gente falou, o Greg, ele fez o post dele muito simples e ele não se explicou, então isso deu várias interpretações e as pessoas interpretaram como quiseram. Quer dizer, se ele de repente tivesse
sei lá, vindo a público falar de alguma E coisa. ele é doidão mesmo. Todo mundo sabe. Quem é do CrossFit sabe que ele é doido, ele é polêmico. Ele começou o CrossFit com polêmica, sendo expulso da academia, sempre se colocou, né, tons ácidos nos comentários. Ele sempre foi assim. Ele tá sendo só mais Greg Glassman de novo. Ele sempre fez isso. Né? Já que a gente falou dele, como eu te falei no nosso papo hoje mais cedo, o que uma bandeira que eu tenho, a comunidade do CrossFit no Rio é muito junta e eu tenho muitas amigas homossexuais na comunidade do CrossFit do Rio de Janeiro. E o que elas levantaram foi exatamente porque há anos atrás o CrossFit abraçou a causa LGBT+, de uma forma muito bonita, entendeu? Inclusive fazendo camisas com a bandeira do arco-íris e tudo mais. E hoje não houve esse posicionamento. Então, foi também um ponto que as pessoas que já estão no CrossFit há mais tempo levantaram. Tipo, poxa, eles já se posicionaram anteriormente sobre uma causa social e agora ele não vai falar nada. Mas o Greg Glassman especificamente falou sobre isso, sobre essa causa? Não, o Greg não, a CrossFit como marca, entendeu? Mas assim, Adriano, é muito difícil você dissociar o cabelo da marca, entende? Eu até entendo que são coisas diferentes e que muitas vezes, às vezes, o cabeça de uma marca pensa de uma forma totalmente diferente da marca, mas tem que haver... eu entendo. O público é difícil dissociar, entendeu? Sim, com certeza. No momento, os americanos também, né? Os americanos não estão mais nessa de você pode ficar neutro. Não. Ou você se posiciona e se você ficar calado, você vai ser tido como omisso, como você falou. É do contra, né? E assim, eles estão exigindo posicionamento. E o americano exige posicionamento das empresas também. As empresas aqui têm que ter um perfil social bem definido. Então, eles exigem que as empresas se posicionem. E quando ele postou isso pela CrossFit, ele posicionou a empresa dele contra o movimento. Então, assim, infelizmente, ele vai sofrer por isso. E, assim, uma forma que você tem de você mostrar, principalmente quando você está lidando com corporações, né, não, você não está falando com uma pessoa física, você está falando com uma pessoa jurídica, a melhor forma que você tem de fazer esse povo ouvir é tirar dinheiro deles, né? Então, assim, a desfiliação em massa e os atos de repúdio dos principais atletas, isso está trazendo uma imagem ruim para ele. Então, assim, eu acho que muito em breve ele vai ter que se retratar. Só ficar nessa de jogar piadinha, né? Como se fosse meio que banalizando o tema e sendo, como você disse, ele é sempre polêmico. A sociedade americana não está mais aceitando esse tipo de comportamento. Eles estão expondo o cara. A mulher lá do e-mail falou, da mesma forma como você ser polêmico te ajudou a crescer, pode ser aquilo que vai te derrubar, né? A mulher falou isso na resposta do e-mail. E o e-mail foi super bem escrito, foi super, eu achei que ela teve maior cuidado, não sei se o Jesus chegou a ler o e-mail da Rocket CrossFit, mas ele foi super bem escrito, com bastante cuidado, até meio longo, né? Quando eu comecei a ler, cheguei na metade, eu falei, putz, ainda tem isso tudo? Não, mas calma, agora tem que ler tudo. Já. Foi tipo entendeu? Isso. Né? Mas, assim, eu achei que, na verdade, não sei se faltou interesse, se faltou uma assessoria de marketing, o que faltou, entendeu? Eu sei que o que eu vejo é que muitas pessoas estão se posicionando no mundo do CrossFit a favor ou contra essa atitude e isso vai gerar consequências. Mas eu acho que o espírito de comunidade da CrossFit não pode ser abalado por conta dessa situação, entendeu? É o que eu estava falando. Eu tenho uma amiga minha que falou assim para mim: Cacau, mas poxa, a CrossFit ruindo vai ser muito ruim porque eu acredito na instituição, não sei o que. Eu falei, minha querida, a CrossFit está dentro de você. A CrossFit é o seu box, é o seu coach, são os seus amigos, é a sua galera, é a sua comunidade. Isso é a CrossFit. A marca registrada CrossFit é uma marca que une todo mundo no mundo inteiro. Mas se
por algum motivo você não concorda mais com a marca, isso não vai te causar desunião de ninguém. Você vai continuar o seu caminho com a CrossFit esporte, não o CrossFit marca. Se você é um líder, você tem que ter responsabilidade. O cara mostrou total inépcia. Foi infeliz demais no posicionamento dele. O que eu acho, assim, que a justificativa que eu vejo, né? Porque aí nos Estados Unidos está muito forte, no Brasil nem tanto, e na Austrália, pelo jeito, menos ainda. Como nos Estados Unidos tem essa pressão muito forte das pessoas se posicionarem e ele ser um americano que tem uma visão, uma opinião bem clara e bem definida, né? Eu acho que isso impactou. Eu acho que se ele fosse brasileiro e a CrossFit fosse uma marca no Brasil, eu acho que não teria acontecido isso, talvez, não sei. Porque eu acho que, como ele é americano, a empresa é americana, todas as empresas nos Estados Unidos estão isso, a pressão está acontecendo muito forte aí, eu acho que teve mais impacto. Porque nenhuma empresa no Brasil que está se omitindo... O Leozinho está aqui. É um Monster Truck, filho? Eu acho que as empresas do Brasil que não estão se posicionando não estão sofrendo tanta retaliação, eu acho, né? Independente de qual seja, né? Não estão sendo, não é retaliação, não estão sendo cobradas, não estão sendo abaladas. O público brasileiro não tem essa pegada. Ele não vai. Eu acho que depende muito do que está sendo tratado, né? E o peso. Claro que nos Estados Unidos tem mais, mas, por exemplo, no caso eu não sei se vocês viram, mas a Smart Fit, ela tá sofrendo bastante também, porque o dono proprietário aí tava em relação a fake news, né? Investiu dinheiro, gastou, e ele tá sofrendo bastante também, com um monte de retaliação por conta disso. Acho que depende muito do interesse da mídia, né? Aquela coisa da conexão. A Cacau falou que quando ela entra no bairro lá e a galera se identifica pelo tom de pele, une. O George Floyd americano morreu, então os Estados Unidos têm uma ligação pela causa maior, porque o cara é americano, e além de ser negro, ele é americano. Quando você encontra um brasileiro em Brasília, você passa, não fala com ele direito. Agora, se você está na Austrália ou em Virgínia e conhece um brasileiro, você é brasileiro, que legal. Você já fica amigo na hora. Eu acho que tem isso também, de você se conectar mais dependendo do ambiente. Então, o americano se conecta mais, porque além do cara ser negro, é americano, né? Então, acho que também uma outra coisa que faz algumas pessoas não quererem se manifestar é exatamente porque, às vezes, o que é falado pode ser distorcido para pior do que ser omisso. Omisso é ruim, às vezes falar é pior do que ser omisso, dependendo do que ele fala. Que foi o que aconteceu, ele falou foi pior do que ele não tivesse falado nada. Eu acho que é por isso que algumas pessoas também não se posicionam. E um outro motivo que eu acredito que faz algumas pessoas não se posicionarem é o que o Jesus falou de, cara, isso é manobra política. Então isso aí é para separar e a galera surfar a onda disso e o candidato ir lá e aproveitar disso para fazer eleição, para promover voto, para polarizar, né? Então, acho que tem vários fatores pelos quais fazem as pessoas se manifestarem ou não. E nos Estados Unidos, essa pressão tá totalmente forte. Cara, não tem essa opção, não. Manifeste-se ou você é racista. Se você não se manifestar, você é racista. É basicamente isso que tá rolando, né? Agora, é engraçado que um dos lugares mais bonitos que eu fui aqui nos Estados Unidos até agora e que para mim foi o Museu de História Afro-Americana. O museu é lindíssimo, ele por fora é belíssimo, por dentro eu saí de lá quase chorando, é uma história muito forte. E detalhe, a gente vai ter que voltar lá porque o museu é enorme, a gente só conseguiu fazer metade do museu. Contando toda a história do negro nos Estados Unidos. Então, assim, e lá tem fila para entrar e os museus aqui são de graça. Então, assim, as pessoas têm acesso. Se você quiser conhecer a história, você vai lá, você conhece, você tem como ver. Dispõe de 4, 5 horas do seu dia, porque é longo, é muito, muito grande, mas vale muito a pena. Então, assim, eu acho que aqui a coisa está um passo à frente do Brasil. Talvez por isso, nesse momento, seja tão importante aqui se posicionar. No Brasil, legal que as pessoas, muito bom que as pessoas estão conscientes e muitas pessoas estão se posicionando. Acho isso maravilhoso. Mas, realmente, aqui a gente já está um passo à frente, né?
A coisa está muito latente. Então... Até o movimento Black Lives Matter é uma coisa de elite, porque quem que sabe o que é Black Lives Matter? Só quem é elite, quem fala inglês, quem tem Instagram. Tudo bem que Instagram já deu uma... É do Brasil, sim. No Brasil, isso é uma coisa de elite, saber o que é Black Lives Matter. Sim, então, essa live aqui é coisa de elite. A gente vai ser repudiado porque a gente está fazendo a live no Zoom e estamos com um convidado internacional. Tem gente que vai reclamar, porque, né? Por que você saiu do Brasil se você é brasileira? Tem que ficar no Brasil para sempre. Tem gente que vai repudiar a gente por causa disso. E é isso. Até me lembrei de uma cautela que tem que ter com essas coisas também. Existe um índice, eu não lembro exatamente quais eram os dados, de pessoas que se suicidam por causa de exposição em rede social. A pessoa fala uma coisinha e aí vai para a internet e aquilo vira um negócio gigantesco e a sociedade inteira massacra aquela pessoa não consegue sair de casa sem ser apedrejada e a pessoa se mata. Então, acho que também tem isso. As pessoas ficam com medo de se posicionar e ser retaliada. E existem altos índices de suicídio por conta disso. Da mesma forma que a ação do policial foi desproporcional ao que o George estava fazendo, as mídias sociais também, elas, às vezes, têm uma reação desproporcional com a vida das pessoas. Às vezes a galera ataca e a pessoa se suicida, véio, se mata, porque ela não aguentou tanto ataque. Eu acho que o objetivo da live é união, amor, abraçar. O que a gente está falando é para unir e promover amor. Vamos falar, vamos unir. Se for para promover ódio, tá fora. Você ia falar, Jesus? Não, eu ia falar era justamente isso mesmo, que a cautela sobre os assuntos. Eu concordo com o que o Rod tinha falado sobre todo o cargo de autoridade ou supervisão, quem está no topo. Eu acredito que em qualquer esfera tem uma responsabilidade no que fala, com certeza, sem dúvida. Ela tem que tomar muita cautela no que ela fala e, sim, ela tem que falar porque ela está representando, né? Tipo, muita gente pega esses cargos do topo, que seja presidente, e ele não sabe a importância e o peso que tem em tudo que o cara fala. Ele acha que o Twitter dele é o mesmo que um Twitter de um civil normal. Ele não tem o peso que é a responsabilidade. O cara pode criar uma guerra mundial por uma coisa que ele publicou no Twitter, tá ligado? Então, é uma coisa muito responsável. E tem muita gente que não leva isso a sério. Eu acho que o maior ponto é esse. Então, às vezes, essa cautela é mais importante até do que a omissão. Porque às vezes o cara tá no apoio, tá defendendo, mas a parte ditada acaba com a vida do cara, só porque ele ficou fora de contexto. Exato. Então, acho que... Desculpa, gente. Desculpa. Não, tá tranquilo. Muito obrigado. Domingão aí para mim, para Cacau. Segunda para o Jesus cedo. O foco da live era falar um pouco sobre Black Lives Matter, a vida dos pretos importa, a vida dos negros importa, o que você preferir, para a gente promover essa união, promover amor, tudo que não for ajudar a combater o preconceito, né, vamos evitar e vamos se unir. Somos um só, juntos somos mais fortes, separado a gente é mais fraco, que aí junto vai acompanhado, né? Então, acho que o objetivo de hoje... Estou muito feliz aí por vocês terem aceitado aí de supetão em última hora por essa causa aí. Obrigado. Considerações finais aí de vocês. Eu que agradeço, porque eu acho que assim, o assunto é pertinente, tem que ser debatido. Eu acho que eu sei muito pouco, inclusive, sobre o assunto, porque eu precisava ler mais. Mas, infelizmente, agora o momento também não está me permitindo sair muito do meu foco aqui, que tenho outras metas a serem batidas nessa minha estadia aqui nos Estados Unidos, mas é um assunto que precisa de um pouco mais de leitura e de informação. Mas eu tento, pelo menos, manter eu tento me alimentar, pelo menos, pelas notícias, né? E aí eu acho que eu já consigo ter, pelo menos, uma base para a gente conseguir debater um pouco o assunto, e tem que ser debatido mesmo. A ideia foi muito boa, parabéns pela iniciativa aí, quando precisar, estamos juntos. Valeu, Roger. Eu queria falar exatamente, complementar, falando que a informação é importante para a gente poder criar opinião.
Também não adianta a gente ficar cobrando opinião sem ter a informação, né? Porque tem muita gente que fala, eu vou opinar. Aí a opinião, da onde você tirou essa opinião? Sei lá, da minha cabeça. Não, então vamos se informar, vamos realmente, vamos sem achismos, vamos conversar com quem vive o problema, vamos saber como é o problema, se inteirar. E não é porque você não é preto que você não pode falar sobre o assunto. Você pode e deve. Não é porque você não é mulher que você não vai falar sobre mulheres. Não é porque você é feminismo. Não é porque você não é homossexual que você não vai falar sobre homofobia. Então, assim, a gente precisa tratar desses assuntos e aproveitar, já que o assunto está em voga, já que as pessoas estão conversando, poder falar sobre, né? E outra coisa que eu acho legal, vamos começar a questionar, né, na sociedade. Estamos aqui numa roda, temos nossos amigos. Cadê o nosso amigo preto? Entendeu? Cadê o professor preto? Cadê o professor preto dentro do meu boxe? Cadê o Porra, preto? meus professores ficam tudo indo para os Estados Unidos. Não, mas olha só, eu vou defender uma coisa. O seu boxe, mas olha só, o seu boxe é o único que eu conheço que tem 50-50 de mulher e homem. Eu já acho isso muito legal. Parabéns. Isso eu sempre falei lá em casa. Isso é muito legal. Tem 3 mulheres e 3 homens, é isso mesmo. Então, assim, vamos começar a questionar esses pequenos detalhes, entendeu, Zé? De onde estão as pessoas na empresa? Por que eu não contrato um estagiário negro? Entendeu? Eu acho que isso é que tem que começar a ser tido debatido. Não adianta a gente debater só a passeata aqui nos Estados Unidos. A gente tem que trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, para perto da gente. Então, o que a gente pode fazer perto da gente? Aquilo que você falou, vamos fazer a nossa parte para poder contaminar, no sentido positivo, o todo. Então, é isso. Show. Jesus. É isso aí mesmo. A discussão ela tem que ser feita, né? E eu acho que ela tem que ser tratada assim. Eu gosto muito do exemplo aqui da Austrália, porque apesar de tudo, eu acho que as pessoas não têm cor, as pessoas não têm classe social, elas só são pessoas. Não interessa cor, raça, orientação sexual, nada. Então, eu acho que isso tem que ser levado para o mundo inteiro, tem que ser seguido o exemplo, sabe? Os bons exemplos a gente tem que seguir. Então, acho que o Brasil ainda falta muito nessa parte. Os Estados Unidos está caminhando aí para alcançar. Isso que a Cacau falou, eu acho que é muito importante mesmo. Tem que começar a pensar, refletir um pouco sobre isso. Porque eu nunca tinha parado para pensar em relação ao CrossFit. E um comentário que eu vi nessa reportagem que saiu sobre o Black Death e tudo, foi uma coach, não sei de onde. Eu só fui ver os comentários, né, para ver o que estava acontecendo. E aí o comentário era, não esperava menos do CrossFit. É um norte-americano branco que criou um esporte de elite. Aí eu, poxa, nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Então, por exemplo, aqui também, o CrossFit ele é bem caro. Ele é 5 vezes mais caro do que a academia. Então, para fazer é quem tem dinheiro. Eu acho que isso não vai ser no mundo inteiro. E tem outras coisas relacionadas a isso. Mas no Brasil, a gente sabe que quem participa das coisas de elite não são os pretos. Então, nos boxes, aí eu fui começar a ver quem é que praticava e tudo mais. E aí você acaba vendo isso mesmo. Então, tem um monte de coisa estrutural para ser arranjada, mas tem que pensar no todo, né? Show de bola. Obrigado, valeu. Vamos espalhar amor, união. Somos um só. Estamos junto, misturado. Valeu, galera. Obrigado. Beijo, pessoal. Valeu. Espero um dia encontrar todo mundo junto, ao vivo. Não sei Aí sim. E sem distanciamento, né? Ao vivo e sem distanciamento. Sim. Beijo. Valeu, obrigado. Beijo. Valeu, tchau. Valeu. Até o próximo episódio. Você pode ouvir podcast no YouTube, Spotify e iTunes. É isso aí. Valeu. CamelCast.